Vamos olhando para essa consciência. Alguns podem perceber uma cor, perceber uma forma. Não importa, é a nossa consciência. E a cada respiração, essa consciência ela vai expandindo. Expandindo cada vez mais. Expandindo, envolvendo, atingindo ao todo que está ao nosso redor. Ela se espalha como um pequeno sol. Com seus raios, ela vai expandindo completamente. Nessa expansão, ela vai entrando em contato com o belo, com toda a beleza que existe nas formas, nas cores, na natureza. A nossa consciência se expande de tal maneira que nós saímos do planeta Terra. Já estamos observando as estrelas e outros planetas. Nessa expansão, nós percebemos um silêncio maior, onde acontecem as criações, aonde existe uma consciência suprema, da qual todos estamos conectados. E nós chegamos a esse lugar, a essa presença maior, com a humildade. E recebemos dele o que nós necessitamos para a nossa consciência e para os nossos demais corpos. E assim, no final de reverência, nós vamos com a nossa consciência retornando aos poucos, percebendo a nossa respiração, percebendo que a nossa consciência vai retornando calmamente, até ela voltar completamente até o ponto de partida, que é exatamente entre as nossas sobrancelhas. Novamente, essa consciência está em contato conosco. Ela agora entra nessa nossa forma física. E ao entrar nessa forma física, nós fazemos uma inspiração profunda. Nos preenchendo completamente de toda essa energia renovada, equilibrada e construtiva, verdadeira que nós conectamos. E assim nós vamos percebendo o nosso corpo, como é retornar à nossa casa, ao nosso templo. E nós dizemos mentalmente, eu estou presente. Então agora, mentalmente, eu estou presente agora. E assim nós vamos ao nosso tempo, abrindo os olhos calmamente, com tranquilidade. Vamos pedindo a Beth Hellinger, esse mestre da constelação, que possa nos conduzir nos novos aprendizados acessados, ou que vamos acessar hoje. Vamos percebendo também a nossa mãe aqui do nosso lado esquerdo, e toda a ancestralidade, o nosso pai do nosso lado direito, e toda a ancestralidade. E nós trazemos também a foto do nosso pai e da nossa mãe, porque nos acompanham e estão conosco em cada movimento que fazemos. A minha mãe Geralda e meu pai Domingos. A mãe da Ângela, a Sarinha, e o papai Rogério.
E a Ângela, bebezinha de 1 ano. Convido vocês, meus queridos, que vocês tragam o papai e a mamãe e toda a ancestralidade, pois todos os que eu vejo que estão aqui, eu enxergo esses pais através de cada olhar, de cada fala de vocês. Gratidão. Muito bem, Rô. Pronto. Vamos compartilhar a tela aqui. Oi, Meire. Oi, Thaís. Tudo bem? A Bruna, que chegou. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos relembrar as regras para participar desse lindo grupo que nós somos. Regras para participar do sorteio da constelação. Aqui a Ângela colocou ao final da leitura, mas nós estamos agora com uma proposta de, a cada vez que a gente muda a ONG que a gente vai contribuir, a gente vai fazer um sorteio entre todos que estão participando aqui e que vão seguir as páginas, as nossas páginas, e marcar os amigos, tá bem? Então, tá vendo aí, Rô? Vocês estão vendo a tela? Sim, tá? agora. Ah, tá. Sim, Desculpa. Regras para participar do sorteio da constelação. No dia 12/11, a gente já vai sortear. A Ângela sorteará uma pessoa que ela vai atender e eu vou sortear uma outra pessoa. Seguir o nosso perfil Ângela Fuga, _ consteladora, e RB Constelacão, _ Access. Curtir e marcar 2 pessoas no post do convite. E o convite é aquele que já está na nossa página, se referindo à ONG Jardim das Borboletas. Nas 2 páginas, tá? Vamos supor que você marcou 2 convidados na página da Ângela, vai participar do sorteio com ela e também vai marcar outras 2 pessoas na minha página também para participar do sorteio comigo, porque são dois atendimentos separados. Autorização de imagem, todos estão de acordo com a gravação do programa. Quem não concordar é só fechar a câmera, tá bom? Que aí não sai e só fica o áudio aberto. Convidem mais pessoas para se juntar ao nosso grupo de estudos. Falar das doações da ONG Jardim das Borboletas até o dia 11. Então, dia 11 é o último dia que a ONG estará recebendo as contribuições, que a gente sabe que está acontecendo. E a próxima casa, a próxima ONG que a gente vai colocar é a Casa do Caminho, que é do CEF Ipiranga. Tá bom? Quem tiver interesse em participar como representante nas constelações que eu e a minha parceira Ângela fazem, é só nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram e dizer: eu quero participar como representante. A gente está na página, as páginas iniciais de estudo, né, da 11 até a 15, e no livro, no PDF, e na parte que está no livro impresso, da 13 até a 21. Pelo que eu me lembro, nós paramos na 4ª ordem da ajuda. Vocês confirmam? É isso, né? Que vocês... Confirma, Meire? É, né? Exato. Dúvidas? Algumas perguntas podem colocar no chat que a gente vai responder. Gostaríamos de saber se vocês têm alguma impressão do que vocês já leram nesse início e das ordens que a gente já passou. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser agora abrir, pode abrir para a gente que a gente vai tentar responder. Ou, se vocês quiserem, podem colocar no chat que está aberto já. Ângela, tem como tirar esse número daqui do chat que ficou, né? Não, mas eu posso fazer uma pergunta, desculpa atrapalhar. Imagina, Bruna, pode falar. Nas 2 últimas semanas, que foi, eu acho que quando começou, né, eu tive 2 reuniões que eu acabei não conseguindo assistir. Tem algum lugar que eu consigo encontrar esse material?
Sim. Sim, Estão no Instagram, estão na nossa página no Instagram, já como aula 1 e aula 2. Tá bom, muito obrigada. Se você tiver dificuldade de acessar pelo Instagram, também tem no YouTube. É só nos contatar que a gente passa o link, se tiver necessidade, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Nada. Nada. Tem um Galaxy Tab aqui que eu gostaria de saber só o nome para a gente poder renomear. Pode renomear? Opa, Acho que é o meu, Ângela, Márcia. Márcia, peraí. Isso. Agora sumiu. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Já está ali, ó. Galaxy Tab AD Márcia. Então tá bom, obrigada. Nossa, eu não estou vendo. Tá? Aparece. Aparece Galaxy Tab A maiúsculo D Márcia. Aqui a Márcia, sim, de vermelho. Estou vendo, Márcia. É a Márcia. Agora apareceu. Podemos começar, gente? Podemos, vamos lá. Então, eu vamos vou lá. projetar de compartilhar a tela. Deus ajuda. Vou colocar aqui para o cantinho. Maximizar. E para a página. Deveria estar na página já aqui, né? Quarta. A gente vai para a quarta ordem, né, gente? Ok. Para quem está chegando agora, a gente vai projetar os livros, né? Projetar o livro, mas assim que possível, eu acho que é uma boa aquisição comprar esse livro, tá bom? Assim, quem puder, isso. Muito bem, Meire, chegou, né? Chega rapidinho. Meu, chegou rapidinho também. Porque é um livro de consulta, né? Dá para ir relendo, é importante. Vamos lá, quem que pode ler para a gente a quarta ordem? Eu posso ler. Oi, Ivan, obrigada. Posso começar? Pode sim. Quarta ordem da ajuda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes, frequentemente, encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família, é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com os seus pais e ancestrais, e talvez também com o seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Percebe também quem está nessa família precisa, em particular, de seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isso significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. Esta é a quarta ordem da ajuda. A desordem da ajuda seria, aqui, se outras pessoas essenciais que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas.
A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família. Por exemplo, por que os outros se envergonham delas? Também aqui, o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura, agora eu não consigo ler mais, dá para levantar um pouquinho? Desculpa. Vamos lá. Opa, deu. Aquele que procura uma solução de maneira adulta, sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. É isso. Muito bem. Eu acho que eu vou retomar aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação à quarta ajuda? Essa transferência ficou clara? A questão da transferência? Quando um terapeuta ele trata nessa relação, o que ele fala de transferência, o Bert fala de transferência aqui, é quando, por exemplo, um terapeuta ou um ajudante pode ser um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa que de alguma forma atende essas pessoas, ajuda essas pessoas, presta alguma assistência para essas pessoas, não olha para essa pessoa como um ser que está envolvido num sistema, porque aqui ele fala, né, ó, a empatia desse ajudante tem que ser menos pessoal, ela tem que olhar para... Por isso que a gente tem esse exercício, né, de trazer foto de mãe, de pai, porque a gente não está sozinho, né? Sempre tem mãe e pai atrás de nós e tem os nossos ancestrais. Então, se esse ajudante estiver olhando com esse olhar e fazer a transferência, nesse caso, é olhar como se ele fosse o pai. Então, ou quando o assistente ou assistido, ele olha para esse terapeuta, para esse ajudante, como se ele fosse pai, e faz reivindicações como se esse fosse os pais. Porque os pais são os que dão, né? Os pais é os que oferecem tudo para ele, né? A vida, ele dá a vida para aquele ser, né? Então, nesse sentido que ele está falando. Ficou claro a questão dessa transferência? E não é pessoal. Sempre que a gente for olhar, de agora em diante, todas as pessoas que você for ajudar, de alguma forma, você tem que olhar para ela mentalmente, imaginar a mãe dela e o pai dela. Mesmo que você não conheça os pais, mesmo que a própria pessoa não conheça os pais. Outra coisa que eu ia falar também é, se você não conhecer os seus pais, e a gente convida sempre para fazer esse exercício, se olhe no espelho. Quando você olha no espelho, 50% do seu pai está lá e 50% da sua mãe está lá. Então, nunca vi minha mãe, nunca vi meu pai, porque isso pode acontecer mesmo, né? A orientação é que o Bert ele sempre vai olhar os pais biológicos, né? Aqueles que trouxeram a vida àquela pessoa. Então, vamos supor, a pessoa vai olhar o pai, a mãe. Eu não conheço meu pai e minha mãe, mas se você se olhar no espelho, você vai poder, cada dia, se reconhecer e reconhecer aquele pai. Então, aos poucos, você vai trazendo a imagem, né, e a presença dessa mãe e desse pai. E se você tiver pessoas que te proporcionaram essa vida, adotivos, né, pais adotivos ou avó, não sei quem criou, a gente sempre convida para entrar, né, colocar os biológicos e atrás os pais que proporcionaram essa vida. Então, aqui ele está falando assim, quando você for olhar alguém, quando você for ajudar, na prática, o que quer dizer isso na prática, essa quarta ordem? É olhar para a pessoa e falar, olhar para ela e olhar que ela não está sozinha ali. Ela tem uma mãe, ela tem um pai. Então, quem cuida dessa criança, quem cuida desse ser, quem cuida desse outro, dessa pessoa que você está olhando? Não é você. Quem cuida dela é a mãe e o pai. Você está ali como ajudante, apenas. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar.
Se a gente for ajudar como mãe e pai, a gente entra na arrogância que o Bert Hellinger chama, né? A gente entra na arrogância toda vez que a gente tenta entrar no lugar de mãe e de pai de alguém. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente ajuda como se a gente pudesse ser mãe e pai de alguém. Isso para todas as profissões, não só para a pedagogia sistêmica, que isso é muito forte na pedagogia sistêmica, mas para qualquer outro tipo de ajuda. Então, a partir de hoje, quando for olhar alguém, olha ela sistemicamente. Ela está inserida. Eu dou exemplo do que é o sistêmico, né, para a gente entender. É como se a gente tivesse, imagina um relógio espalhado, né, as peças espalhadas em cima de uma mesa. A gente não consegue ver as horas naquele relógio, não é? Consegue? Alguém consegue ver se as peças do relógio estiverem espalhadas? Não. Não. Só consegue ver as horas no relógio se as peças estiverem todas no seu lugar, no seu devido lugar. Então, o sistema é isso. São todas essas peças funcionando, cada uma no seu devido lugar. Então, retomando as ordens do amor, ordem, pertencimento e equilíbrio. Tá bom? A gente fala isso nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, a Rosita explicou sobre isso, se vocês precisarem revisitar, tá bom? Ô, Ângela, Oi. isso cabe também, assim, para relacionamentos de casal, quando, por exemplo, quando tem aqueles relacionamentos que um não aceita a família do outro, né? Essa quarta ordem, ela entra nisso, nessa parte? Também entra, porque assim, quando eu olho para o meu companheiro, ou para minha companheira, olho para ele lá, e eu excluo, por exemplo, a mãe dele, ou excluo o pai dele, quem que eu estou excluindo? A família, né? Tudo. Não, estou excluindo ele, porque ele é resultado dessa família, entende? Então, às vezes a gente fala, eu amo meu marido, mas não suporto a minha sogra. Gente, se você está excluindo quem deu a vida para seu marido, para seu companheiro, você também está excluindo esta pessoa, entende? É tudo sistêmico, eu não consigo separar as peças desse grande relógio, que é esse sistema familiar, né? Não Ô, consigo. Ângela, existe alguma frase para poder ensinar a alguém? Que eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que ela, tadinha, ela vive reclamando, sabe? Da sogra, do sogro que interferem, né? E às vezes, assim, eu converso bastante com ela. Hoje eu nem trabalho mais com ela, mas a gente se fala muito por WhatsApp, né? E eu ajudo, assim, da maneira que eu posso com as minhas palavras. Mas existe alguma uma frase sistêmica, uma frase de cura que ela possa fazer? É consciência, isso é questão de consciência, né? Então, assim, por exemplo, a gente fala, quando explica as leis do amor, de Bert Hellinger, a gente fala que a gente está vacinado, e a partir daí a gente muda a consciência, é uma filosofia de vida, passa a ser uma filosofia de vida. Então, talvez algum vídeo você possa mandar para ela, a gente tem bastante conteúdo no nosso, fazendo Então, vou passar. Mas tem alguns conteúdos que explica, tem até falando sobre sogro, sobre a sogra, sobre essa questão que a gente está falando agora, a Rosita também tem. Então, assim, você pode aos poucos passando, mas assim, lembrando que a gente só pode, lembrando, já colocando em ordem, né, colocando em prática ordens da ajuda, a gente ajuda desde que a pessoa queira essa ajuda. Isso é fundamental, está falando ali na primeira ordem. Primeira ordem, ela fala explicitamente, isso, assim, tá muito claro, né? Assim, a ajuda, a gente só dá aquilo que a gente tem, a gente só oferece aquilo que a gente tem, e o outro só toma aquilo que precisa. Mas também tem a questão de ela quer essa ajuda, ela quer olhar ou ela quer só se queixar, porque às vezes as pessoas querem só se queixar, ela não quer solução, ela quer ficar só na queixa. Pode falar, Rô. A gente cai naquela frase tão costumeira: quem está no papel de vítima
não quer a solução. E estando, né, nesse lugar, a pessoa não consegue ter consciência para realmente mudar. É porque ela está se vitimizando. Não é isso? Ele fala isso, Bert Hellinger. Fala. Quem faz o Ele fala que a vítima é mais agressiva do que o próprio agressor. Sim. Porque a vítima, ela usa a questão da vítima para ela... Esse papel da vítima, para quê? Para culpar. Então, para deixar o outro com a consciência pesada. Então, ela sente, às vezes ela até pode sair desse papel. Aliás, a vítima, ela não sai do lugar. Ela não tem ação. Ela quer estar no lugar de vítima. Não estou dizendo que a gente não está dizendo que é o caso dela, é só para você avaliar esse contexto, tá? Uhum. Mas, assim, é uma tomada de consciência, nada, sabe? Eu tenho uma imagem que explica muito bem isso, aquela imagem, eu gosto muito de imagens, né? Eu falo muito por imagens, a imagem do ovo, quando ele quebra de dentro para fora, quando ele quebra de fora para dentro, né? Aquele pintinho, ele morre. Mas se ele nasce, se ele rompe na hora certa, aí sim. Então, se ele quebra de dentro para fora, pode ter a vida, né? Se ele romper antes do tempo, entende? Então, tem toda a maturidade para assistir. Acho que a gente pode usar um pouco de empatia, entender, mas não deixar muito a pessoa ficar nessa de reclamar, sabe? Quando a pessoa entra na questão da reclamação, além de ela entrar no que a Rô falou da vítima, ela está fazendo você de mãe para ficar ouvindo. Às vezes ela não quer a solução. Então, assim, é complexo, né? Ajudar é uma arte. Como não é fácil. Ângela, eu posso falar uma coisa? Opa, por favor. Em cima, posso palpitar no exemplo da colega? Claro, gente, isso aqui é aberto, né? Para a gente crescer mesmo. Porque, assim, o olhar sistêmico é você olhar o conjunto todo. Então, assim, é bem complexo, porque o sistema é o sistema da moça, é o sistema do marido da moça, é o sistema da sogra, é o sistema do sogro, é a história inteira de todos eles. Porque quando a gente ouve uma queixa, né, que até ele fala na quarta ordem, a gente tem uma tendência de olhar só a pessoa que está queixando. Só que a pessoa que está queixando, ela está inserida num sistema que é complexo. Então, não existe uma frase que vai curar, porque tem que ser olhado todo esse sistema de como ele se constituiu, né? Senão fica uma coisa mágica. Então, eu vou falar uma frase e tudo vai se curar, não é assim, né? Então, o olhar sistêmico é você olhar o conjunto. É como a Ângela falou do relógio, quer dizer, a hora que você monta toda a história. Então, toda a história dessa moça com essa família, com o marido dela, com a história da família dela também que ela traz, né? Então, é bem complexo tudo isso. Não existe uma solução fácil, né? Mágica. Mas quando você tem essa consciência, porque eu acho que a constelação familiar, ela faz você ter uma visão totalmente diferente. Sim, né? sem dúvida. Então, você muda mesmo, você vê as coisas de um outro jeito. Verdade, Ana. Meire, tá claro, gente? Ficou alguma dúvida com relação? Obrigada. Não existe uma frase, existe o convite. Você pode convidar para participar do grupo de estudo, você pode convidá-la para assistir alguma coisa. Convidei, viu? Convidei. Então, o link. Isso. Você sabe que e tem esse despertar mesmo, né? De dentro para fora. Então, às vezes a pessoa não quer. Muitas pessoas elas ficam nessa órbita, né? Dessa reclamação e não querem sair disso.
né? Verdade. Tá bom, É sempre obrigada. Nada, obrigada a você. Vamos lá. Aqui ele fala outro ponto interessante, deixa eu colocar aqui, que é outras pessoas essenciais, né? O que seriam essas pessoas essenciais? Na ordem do amor, o que ele fala do pertencimento? Alguém lembra? Ordem, a ordem aqui não é questão de ordem, é a questão de organizar, tá? Não é de mandar, é questão de organizar, de colocar ordens, né? Fluxo. É de que cada um correto. tem o seu lugar, Ângela? De cada um tem o seu lugar e ninguém pode ser excluído. Então, às vezes, a gente olha só um e esquece, né? E o Bert, ele nunca fica do lado da vítima, né? Vítima, e ele sempre vai olhar para quem está excluído, para quem foi excluído. Esse é como é uma filosofia fenomenológica, né? A partir do que acontece, do fenômeno, daquilo que o fenômeno é aquilo que você observa, é aquilo que faz efeito, é aquilo que traz harmonia, que restaura aquele fluxo do amor. Então, as constelações, elas sempre vão fazer esse olhar de restaurar o fluxo do amor, tá certo? Esse convite, né? As constelações, elas organizam esse amor. O que mais? E aí, aí eu vou pedir para vocês fazerem me veio agora, tá, gente? Fazer um exercício bem rápido de fechar os olhos rapidamente. Fechem os olhos. Respira profundamente. Peça para que a sabedoria do inconsciente traga aquela pessoa da sua família que foi excluída, porque envergonharam vocês ou seus antepassados. Quem foi que envergonhou vocês? Ou que envergonhou, ou que envergonha? Olha para ela agora. Ou para eles, mentalmente. Diga assim: eu vejo vocês. Pode ser audível. Som audível. Eu vejo vocês. Isso. E eu te dou um lugar. No meu sistema. No nosso sistema. Perceba como é que você fica no corpo, no seu corpo. E como é que você vê essa pessoa. Se você a vê, como é que ela está? Ela sorri para você? Ela agradece? Muito bem. Respira fundo, pode voltar. Uma coisa simples, gente. Ninguém pode ser excluído. Vamos lá, vamos voltar, leitura. Você pode continuar, Ivan? Posso. Nós gostamos. Vamos lá, onde é que a gente parou aqui? Ia começar a quinta ordem, né? Vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. A quinta ordem da ajuda. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Neste sentido, está ao serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e maus membros da família. Tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência e sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Por exemplo, quando um cliente deixa
de seus pais, queixa de Queixa, seus, perdão, isso. queixa de seus pais Uhum. sobre a circunstância de sua vida ou sobre seu destino. E quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda seria aqui o julgamento sobre outros, o que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Posso continuar ou paramos aí? Não sei se vocês têm dúvida, gente. Querem parar? Mais uma vez o convite para não julgar. Esse é um exercício que a gente coloca diariamente. Isso é o maior aprendizado. E é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. A gente olha, julga, rotula e condena muitas vezes. Então, a gente tem que ter mecanismos para parar de julgar. Então, perguntar, por exemplo, você julgou, olhou, julgou, rotulou. Acolhe esse julgador, que é você, porque também não adianta você ficar se condenando. E vai ressignificando isso. Deixa passar. Vem na mente, às vezes, fica atento. Veio na mente, acolhe e aquieta essa mente, tá bom? Então, a quinta ordem, então, é amor de cada um da forma como ele é. Então, a resposta, a Meire falou sobre, né, dessa reclamação, se você fosse a pessoa que tivesse, por exemplo, como ajudante dessa moça, a primeira coisa que a gente tem que fazer, acolher essa sogra, que é a pessoa que ela está reclamando. Então, alguém vem reclamar, por exemplo, de alguém, ou vem falar, a primeira coisa que a gente faz, vem reclamar do meu pai, veio reclamar da mãe, veio reclamar da esposa, vem reclamar, acolhe, olha para a pessoa que ela está reclamando, coloca no coração. Aí sim você pode ouvir com amor, sem julgar, tá bom? Essa é a prática, né? Pode ir, vamos lá, vamos continuar. A percepção especial. Para agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessária uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar isso, pensa ao invés de perceber. Ele reflete e recorre às experiências anteriores ao invés de se expor à situação como um todo e dela aprender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente, considerando a aproximação que deve ser realizada. Essa percepção surge do centramento interno. Nele, abandono
o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e do medo. Eu me lembro para algo, eu me abro para algo que me toca imediatamente, a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles. De uma forma totalmente surpreendente. Sabe do que estou falando? Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui. Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva. Ela é produtiva, leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa o outro imediatamente livre. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica. Quando desencoraja mais do que promove. Quando é mais um alívio da própria necessidade do que servir ao outro e é modesta. Continuamos? Paramos? Pode continuar. Vamos ler essa parte aqui. Pode ir, pode ir. Observação, percepção, compreensão, intuição, sintonia. Talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento, para que, quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher, dentre elas, a maior gama de possibilidades. Vou começar com a observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo, quanto mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante, e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção é distanciada, precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes e ao redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela entende o observado e o percebido. Ela entende o significado de uma coisa ou
de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido. Entende o seu sentido. Portanto, acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão pressupõe observação e percepção. Sem a observação e a percepção, também não resulta a compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e percebido permanecem sem relação. A observação, a percepção e a compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de forma que podemos agir de um modo significativo e, sobretudo, também ajudar de um modo significativo. A execução e na ação aparece ainda frequentemente um quarto elemento, a intuição. Ela tem afinidade com a compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição e a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é muitas vezes geral, entende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e por isso é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é uma percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. A sintonia também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue na mesma faixa de onda. Sintonize com ele e, assim, entendê-lo. Para entendê-lo, preciso também entrar em sintonia com sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, suas possibilidades, seus limites. Também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e aquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, eu chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso entrar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele, em sintonia com ele, conservo a distância. E exatamente por isso, posso perceber precisamente o que eu posso e devo fazer. Quando eu ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira. Dura somente o tempo que dura a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre do outro. Muito bem.
aqui. Essa parte, ela requer uma releitura, né? Porque toda essa... vocês estão me ouvindo? Toda essa parte que ele explica é assim, né? É uma postura basicamente fenomenológica. Sempre um convite que ele está fazendo é para olhar através da fenomenologia. Vocês perceberam que ele fala que tem que entrar em sintonia, mesmo estando... Peraí, que tem um vizinho. Um minuto aqui. Oi, desculpa, gente. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, qual que é essa postura interna que ele explica? Quais são as características, né? Então, se a gente for olhar, ele pede um esvaziamento. O que é esse esvaziamento? Esse esvaziamento, ele não dura muito tempo também. A gente se esvazia, porque nas constelações a gente vai acessar algo que é chamado campo morfogenético, que a gente já explicou. Esse campo morfogenético são os campos das informações, onde estão contidas todas as informações desse clã, né? Então, o inconsciente coletivo que o Jung chama, o Bert Hellinger, ele denomina de campo. E Rupert Sheldrake fala campo morfogenético, então onde vem trazendo todas essas informações. Essas informações, quando você está na constelação, você se esvazia de si. Essa postura de fenômeno que ele está falando, esse esvaziamento, esse centramento. Então sem intenção, sem julgamento, sem conhecimento. A gente pode dizer que até teoricamente, sem aquele amor, né? Não é aquele amor que fala que vai abraçar, consolar, lastimar, ou ter pena do outro. Então, eu olho para o outro com dignidade, olho para o outro com respeito. E eu não... A palavra, por exemplo, tadinha, a gente usa muito, não é? Usa ou não usa? A gente olha para o outro e fala, ai, tadinho. E o que eu faço quando a gente olha para o outro como coitadinho? Alguém consegue? Eu olho... Tira a força, né? Forma também. Eu tiro a força, eu estou diminuindo, eu o quê, Van? Você está julgando a pessoa, você está Julgando. julgando. E como olhar com esse olhar de compaixão, sem olhar com esse olhar de tadinho? Para que eu possa fazer algo. Olhar com o outro com dignidade. Ele dá conta das coisas. Se precisar de ajuda, você está ali para ajudar, você está disposto a dar aquilo que você pode, dentro do seu limite. Entende? Então, na prática, é olhar o outro com respeito. Não é porque eu não vou... Então, assim, são vocabulários, né, que a gente tem no dia a dia, que a gente vai começando a trazer para o consciente, né? O que é essa postura que ele está falando aí, que o Ivan leu agora para a gente? Essa postura básica que tem que ser incorporada no nosso dia a dia, de ajudante, que é a postura básica fenomenológica, que é interna, o que ele quer dizer desse esvaziamento, desse centramento, de sem intenção, de sem julgar, e de olhar o outro num contexto de sistêmico. O Bert, ele fala que não existe criança, quando a gente estuda, eu e Rosita estudamos também a parte da pedagogia sistêmica, não existe criança ruim. Não existe criança ruim. Às vezes a gente julga, olha, ele diz, não existe criança ruim. E olha que Bert, ele ficou 16 anos como missionário na África, coordenando, além de pedagogo, filósofo, ele coordenava essas escolas na África. Então, quando fala não existe criança ruim, é porque às vezes as crianças estão repetindo esses comportamentos, né? E isso é sistêmico. Então, esse ajudar, tá claro, esse ajudar, essa essência de ajudar o outro, com essa postura fenomenológica, se esvaziar, é tudo treino, gente, é tudo questão de treino. A gente está estudando, qualquer faculdade, qualquer arte, a gente tem que estudar e tem que colocar em prática.
Fala, Rô, quer acrescentar? Ia falar para ler depois, no momento que seja bom para vocês, para ler essa parte que fala da observação, da percepção, da compreensão, da intuição, que vale muito a pena, tá? É uma releitura, sim. Essa parte é muito importante, porque se a gente não consegue observar, não consegue sintonizar, não consegue fazer esses movimentos, a gente talvez não esteja nesse caminho próspero de ser um ajudante assertivo. E aí a gente tem que fazer alguns ajustes. E como a gente está ainda se fazendo nesse percurso, porque, como eu falo para a Ângela, cada vez que a gente faz uma constelação, é um aprendizado. Verdade. É um aprendizado só para as pessoas que estão participando? Não. É um aprendizado sistêmico. Todo mundo está aprendendo junto. Sim. Isso é uma coisa fenomenológica também. E a gente vai levar também para o nosso sistema. Então, na verdade, o ajudante, quando essa parte toda da tomada de consciência, dessa postura, o ajudante vai começar a fazer esses movimentos com mais consistência e vai colher melhores resultados. É isso. Essa ajuda hellingeriana, que a gente chama, né, que vem de Bert Hellinger, essa ajuda hellingeriana, ela exige realmente essa sensibilidade e essa prática constante, de esvaziar, de não julgar, de olhar sistemicamente. Eu estou ajudando e perceber no corpo, é sempre percebendo no corpo, entendendo que essa essência de ajudar o próximo, ela tem que ter essa perspectiva de incorporar essa postura básica da fenomenologia, que a Rosita falou também, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se tiver algum insight, tiver alguma coisa para perguntar, manda para o nosso, ou pelo Instagram, ou pelos nossos WhatsApps, a gente está aí, disposta a ajudar sempre que a gente puder, na medida que a gente puder. Tá bom? Tudo Vamos bem? definir as páginas para ler. E a semana que vem a gente vai tentar montar salas para ser discutidas, né? Vai ficar mais dinâmico um pouquinho. Agora, a dinâmica vai ser... são alguns casos que ele traz para a gente ter esse entendimento do olhar do ajudante. Vou tentar trazer aqui no campo, colocar aqui, por exemplo, né? Vamos supor, a hora que ele estiver falando do pai, do filho, ou da esposa, eu vou tentar trazer aqui para a gente poder representar aquilo que ele está explicando, para ficar mais fácil para entender, tá bom? Esses são os bonequinhos que a gente usa para constelar. Meninas, eu tenho uma dúvida que não é sobre o conteúdo de hoje, é sobre